E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o Wellington Silva aqui e este é o Crypto Trade, o quadro de todas as segundas-feiras aqui do canal, onde trago dicas sobre trading de criptomoedas para vocês. Continuando aqui a nossa série sobre investimento a longo prazo em Bitcoin, hoje nós vamos falar sobre a diversificação. Como diversificar os seus investimentos pode reduzir muito os riscos dos seus investimentos em criptomoedas e em outros mercados, e como isso também pode maximizar os seus lucros. Então você consegue minimizar os riscos, maximizando os lucros, fazendo essa diversificação. Você também vai entender por que você não deve investir apenas em Bitcoin, apenas num mercado só como nós temos hoje, que é o mercado de criptomoedas. Se você investe só nesse mercado, você acaba se expondo a um risco muito alto, e isso, claro, te dá a possibilidade de ganhar valores astronômicos, mas também te dá a possibilidade de quebrar com facilidade. E antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho, já deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora pro vídeo de hoje. Bom pessoal, cá estamos mais uma vez nas nossas planilhas do Excel, tá? Eu estou aqui utilizando uma planilha exclusiva lá para o pessoal do meu grupo VIP. Essa planilha calcula aí os investimentos, você consegue anotar os investimentos de longo prazo. E bora lá então para a nossa análise aqui, tá? Eu peguei aqui então para vocês, para a gente ter uma ideia de diversificação, três tipos de investimento. Então a gente tem ali as ações, os fundos imobiliários e as criptomoedas, que eu peguei no caso o Bitcoin, tá? Eu não peguei vários ativos aqui, justamente por questão prática, para ficar mais simples de vocês entenderem. Então a gente tem três classes de ativos diferentes e a gente vai ver o que aconteceria investindo só em uma delas ou investindo em mais de que uma classe de ativo, investindo em uma parte em ações, uma parte em imobiliários e uma parte em Bitcoin. A gente vai ver como essa diversificação melhora muito a divisão do nosso capital, melhora muito o crescimento do nosso patrimônio a longo prazo e também reduz o risco dos nossos investimentos. Então, nós temos aqui, tá, nessa planilha aqui, os preços do Ibov, tá, do índice Bovespa, representando aí meio que uma média do preço das ações. Temos ali o FII, o Fundo Imobiliário HGLG11, é um fundo bem bacana aí, tem um bom histórico. E temos ali o preço no Bitcoin. Todos esses dados desde março de 2012, dados mensais, ou seja, os dados de fechamento mensais do Bitcoin e desses outros dois ativos. Então eu coloquei aqui o exemplo de como se a gente estivesse apostando R$500 todos os meses, pessoal. Então R$500 para investir todos os meses, você quer diversificar ou quer investir em criptomoedas, vamos ver qual seria o impacto dessa divisão, de você investir uma parte desse capital em cada uma desses investimentos aqui, ou você investir tudo em um só, tá? Então R$500 todo mês vai ser a nossa base de investimentos ali, ok? Bom pessoal, vamos conferir agora os gráficos aqui do resultado disso aqui. Se nós investíssemos R$500 todos os meses em Bitcoin, ou então em ações, ou então em fundos imobiliários, ou se diversificássemos, como é que ficaria esses resultados? Vamos ver aqui nos nossos gráficos. Aqui nós já temos de cara, para quem investiu ali no longo prazo 100% em Bitcoin, teria acumulado cerca de 11 milhões de reais, começando a investir em 2012 até hoje, comprando Bitcoin todos os meses, comprando R$500 de Bitcoin todos os meses, ok? Então você teria ali um acúmulo de patrimônio bem grande. Isso com o investimento total, tá? O investimento máximo. Deixa eu pegar aqui para vocês, aqui na última linha, com o investimento máximo ali de R$46 mil. Então, você teria investido ao longo desses anos R$46 mil e você teria tido aí um lucro, né? Um lucro total de mais de 11 milhões de reais aí, mais de 10 milhões de reais de lucro. Porém, se você olhar, o cara que investe 100% em Bitcoin, ele tem essa vantagem, claro, de ter uma grande chance de multiplicar muito o patrimônio dele, mas também olha o drawdown desse cara, ou seja, em algum momento ali ele ficou perdendo 77% do patrimônio, como que foi, por exemplo, aqui nessa queda de 2018, na queda de 2018, na queda de 2013 aqui atrás. Se nós colocarmos aqui em escala logarítmica para vocês verem, vejam lá, em dois momentos a gente teve uma perda muito grande. Então o cara que tivesse investindo só em Bitcoin, comprando todos os meses, investindo uma grana que fosse preciosa para ele, que ele quisesse tirar essa grana a longo prazo, que ele não se importasse de perder, aliás, que ele se importasse de perder, ele provavelmente teria sacado na baixa, provavelmente teria vendido e perdido dinheiro. Então não compensa muito você investir tudo em um ativo só, principalmente em Bitcoin, que é um ativo muito volátil, você vai ter um risco muito alto. O que aconteceria então se nós investíssemos ali tudo em ações? Tá? Vamos pegar aqui para vocês, tudo no índice Bovespa,
Esse aqui é o nosso acúmulo de patrimônio. Nós teríamos investido ali 46 mil reais e teríamos hoje 79 mil reais, investindo 500 reais todos os meses. O nosso drawdown caiu para 13%, então o máximo que nós perdemos ali no nosso patrimônio, o rebaixamento máximo no longo prazo, teria sido 13%. Então vocês veem que são ativos bem diferentes. O drawdown cai bastante, mas também a possibilidade de lucro cai bastante, já que a gente está falando de ações. Eu estou usando como um índice Bovespa como exemplo, pessoal, mas se a gente pegar uma ação que subiu muito aí nos últimos anos, com certeza o resultado seria bem melhor. Mas, estou só levando aqui o índice Bovespa como exemplo, vocês veem a diferença gritante de risco, tá? Você tem um risco muito menor, mas também um lucro muito menor. Se nós investíssemos isso aqui tudo, né, em vez de investir tudo em ações ou tudo em Bitcoin, fosse tudo em fundos imobiliários, tá? Sem contar aqui para vocês, pessoal, sem contar os dividendos, ok? Sem contar dividendos, sem contar os aluguéis dos fundos imobiliários, etc. Nós teríamos ali saído de 46 mil reais investidos para 94 mil reais acumulados aí nos últimos anos, e um drawdown menor do que as ações. Os fundos imobiliários costumam ter um drawdown menor do que as ações, um risco mais baixo, ok? Então vocês viram aí os dois exemplos, os três exemplos, investindo 100% nos três ativos separadamente, sem diversificar, tá? A gente teria ali um risco muito alto, um ganho interessante para quem investe em ativos com menor risco, como ações, fundos imobiliários, porque você está exposto a um risco menor, consegue ter um resultado interessante. Mas se esses ativos, tanto o IBOV quanto o HGLG11, não tivessem performado bem no longo prazo, e você só tivesse eles, assim mesmo como o Bitcoin, se você só tiver um ativo, só tiver Bitcoin e ele cair e nunca mais subir, você perde seu dinheiro. Então é por isso que é importante fazer a diversificação. Se vocês olharem aqui embaixo, pessoal, nesse gráfico aqui do IBOV, do HGLG e do Bitcoin, vocês podem ver que eles não se movimentam, tá, exatamente da mesma forma. Aqui o HGLG e o IBOV, em certos momentos, andam bem parecidos, eles parecem ter uma correlação parecida, uma correlação positiva forte. O Bitcoin, com certeza, não é correlacionado com esses dois ativos, então ele é descorrelacionado. Então, ao diversificar, ao você colocar um pouquinho em Bitcoin e um pouquinho nesses outros ativos, você consegue maximizar o resultado e diminuir o risco. Vamos ver como é que aconteceria sem investir em Bitcoin. Vamos colocar 50 no IBOV e 50 em HGLG. O que aconteceria? Vocês podem ver aqui a evolução individual, tá? A evolução individual do IBOV e do HGLG. O Bitcoin aqui não tá, porque eu não coloquei 0. Vocês podem ver que eles andam junto ali no longo prazo, a evolução do seu patrimônio em cada um deles e a evolução do seu patrimônio total. Vocês podem ver que agora nós temos ali nem um lucro tão alto investindo em HGLG e nem um lucro tão baixo investindo no IBOV. Também não temos um drawdown alto, temos um drawdown menor do que investindo só em ações. Então, separando ali já em ações e fundo imobiliário, se dividindo os dois, você já consegue ter um risco menor com um lucro maior. Tá? Isso já facilita muito a sua vida. Você consegue ter uma curva de capital muito melhor, menor risco, maior lucro, fazendo essa diversificação. E aqui eu estou dando um exemplo de dois ativos, dois tipos de ativos diferentes. Existem outros investimentos que a pessoa pode fazer, diversificar. Então, se você tiver várias classes de ativos, diversificar o seu capital, investir bem, você pode ter um risco muito menor com uma possibilidade de ganho muito maior, tá? O que aconteceria se nós colocássemos agora uma pequena porcentagem de Bitcoin nessa nossa carteira? Nós temos ali uma carteira com 50% ações, 50% de fundos imobiliários. Se nós colocássemos 5% de Bitcoin, tá? Colocasse 50% ações, 45% de fundos imobiliários e 5% de Bitcoin, o que aconteceria? Vejam bem, reparem agora, o drawdown, que era 12,5, caiu para 12,13 e o lucro aumentou bastante, pessoal. Então você já tem ali, você está arriscando 5% do seu patrimônio, colocando 5% do seu patrimônio em Bitcoin, tá? Dividindo o restante ali em investimentos mais seguros, de menor risco, você consegue maximizar o lucro, saindo de 88 mil para 114 mil de resultado. E com o drawdown, ou seja, um rebaixamento, um risco menor, tá? Se nós pegássemos e investíssemos ali agora, você fala, Wellington, mas eu quero colocar 30, 30 e 30. Né? Eu quero dividir igualmente para os três. Vamos colocar ali 34, 33, 33. Olha como é que ficaria. Tá? Nós teríamos ali um drawdown o dobro do que nós tínhamos antes. Nós teríamos aqui a evolução de capital individual de todos os nossos três ativos. E aqui a evolução de patrimônio em longo prazo. Nós teríamos uma perda em certos períodos, 23% de perda. Em um período aqui, o período mais forte que a gente teve perda foi 23%. Teria um lucro de 500 mil, alocando 33% em Bitcoin. Como nós não sabemos que se o Bitcoin vai subir
como ele subiu no longo prazo, como ele subiu no passado, o ideal é que coloquemos um valor mais pequeno no Bitcoin. Nós vamos ver o porquê disso na próxima aba que eu vou mostrar para vocês. 5% já é interessante, já consegue fazer o que você realmente necessita ali. Fica até melhor se você colocar 4, pelo menos para essas 3 classes de ativo. É importante fazer um backtest, avaliar quais ativos você quer investir, definir quanto de porcentagem você vai fazer em cada um. Então a estratégia é o quê? Tem lá o valor que você vai aportar todo mês. Todo mês você diz, olha, eu vou aportar uma parte, eu quero ter, na verdade, tantos por cento em classes de ativo X, por exemplo, ações, quero ter tantos por cento em fundos imobiliários, eu quero ter 5%, 1% do meu patrimônio em Bitcoin. Então todo mês você faz os aportes, realocando, manejando a sua carteira para deixar sempre essas porcentagens como você definiu. Isso no longo prazo vai te dar um lucro muito maior e um risco muito menor. Vamos ver essa evolução, a evolução do investimento no longo prazo, investindo dessa forma, utilizando essas divisões. Como é que ficaria ali no longo prazo? Se vocês observarem, eu fiz aqui uma simulaçãozinha mostrando o que aconteceria. Se você investe tudo em um ativo só, o risco lá, 13%, 79 mil de lucro. Se você investe, começa a diversificar entre 2 ativos, o risco começa a cair e o lucro aumentar. Se você diversifica muito, coloca ali 50-50 em 2 ativos, o risco caiu bastante, tá? Mas chega um certo momento que o risco acaba não caindo mais. Ele começou a cair, caiu e depois aumentou um pouquinho. Por quê? Porque a diversificação já chegou no limite ali para aqueles 2 ativos. Você precisa ter outros ativos na carteira. Quando nós começamos a colocar o Bitcoin na jogada, ou seja, em vez de colocar só ativos convencionais, nós colocamos 1% do patrimônio em Bitcoin, o nosso lucro aumenta bastante e o risco cai. Vamos aumentando para 2% o Bitcoin, o lucro aumenta de novo e o risco cai de novo. Chega até um certo momento, investindo 4% do seu patrimônio em Bitcoin e o restante em outros ativos, nesses outros 2 ativos, nesse exemplo especificamente, pessoal, é bom lembrar que dependendo dos ativos que você vai investir, dependendo dos tipos de ativos, dependendo da quantidade de ativos, esse número muda. Mas à medida que você vai tender a existir uma porcentagem do patrimônio em Bitcoin que faça você ter um risco menor com um lucro maior. Tá? Nesse caso aqui seria 4%, investindo ali no Bitcoin 4% do patrimônio no máximo e o restante do patrimônio, 50% ações, 46% fundos imobiliários, a gente teria ali o melhor lucro com o menor risco possível. Tá? A gente teria ali uma qualidade bem bacana ao investir nesses 3 ativos. E ao longo do tempo a gente vai aumentando a exposição em Bitcoin, claro, o lucro vai aumentando porque o Bitcoin é um ativo com muita volatilidade. Tá? Então a gente tem isso aí no longo prazo, pessoal. Bitcoin, com certeza, vale muito a pena investir no longo prazo, mas nós não devemos investir só em Bitcoin, como eu mostrei para vocês, porque se nós investirmos só em Bitcoin, por exemplo, imagine ali o cara que ele investe ali 10% em ações, 20% em fundos imobiliários e o resto em Bitcoin. É o que acontece com o patrimônio dele. O risco é muito alto, 59% de variação no longo prazo. Tá? Isso aqui eu estou fazendo uma simulação como se a gente estivesse sempre realocando a carteira todo mês. Então, no longo prazo, tá? Mesmo que você acredite muito em Bitcoin, você tem que ter muito sangue frio para passar por uma queda como essa aqui, pessoal, de 80%, 70%. Então, se você faz essa diversificação, você coloca os seus investimentos, uma parte em Bitcoin, outra parte em outros ativos, de preferência a menor parte em Bitcoin, porque Bitcoin é muito volátil, ele vai dar um up na sua carteira se der certo, mas não vai quebrar a sua carteira se der errado. Tá? Então, se você faz isso no longo prazo, você consegue ter um resultado muito melhor com um risco menor. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Mostrar para vocês como diversificar os seus investimentos, como você ter outro tipo de investimento, outros tipos de ativos na sua carteira. Vai melhorar muito seus resultados, diminuir o seu risco. Não invista só em Bitcoin. Pense em fazer o investimento com aportes mensais, caso você queira investir em Bitcoin. Isso aqui não é recomendação. Se você quer investir em Bitcoin, fica a minha sugestão de como alocar, de uma estratégia para alocar os seus investimentos. Você ter ali, definir quais tipos de ativos você vai investir, definir quantos por cento do capital você vai investir todos os meses e no longo prazo fazer esse aporte, né? De preferência ter na menor porcentagem em Bitcoin para que você possa ter o menor risco possível com um maior lucro possível. Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. E você já diversifica seus investimentos? Se você só tem Bitcoin, tem outros investimentos? Se tem outros investimentos, como você faz essa diversificação? Comenta aqui embaixo, deixa suas sugestões, deixa aqui as suas dúvidas. Nos vemos então amanhã às 8 da manhã com live de análise técnica aqui no canal e na quarta-feira com a análise do Bitcoin. Vejo vocês na próxima. See you next time.